Olá, povo do Altíssimo Deus. Hoje para vocês eu trago a palavra de Deus que está em João capítulo 8, versículo 32. Em João capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus e aos judeus, disse ao povo o seguinte: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Se vocês conhecerem a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. O Filho é o Jesus Cristo. A verdade é o Jesus Cristo. A palavra de Deus, o Deus verdadeiro. Por que eu estou a dizer isso? Porque hoje muitas pessoas são enganadas e manipuladas acerca das coisas espirituais. Se nós formos ver em 2 Reis, o livro de Reis, diz o seguinte, em 2 Reis capítulo 21, diz o seguinte no versículo 6, que tinha um rei que se chamava Manassés, era o rei de Judá. E Manassés, quando subiu ao poder, ele começou a praticar atos que não agradavam a Deus. Quais eram esses atos? Ele levantou altares a demônios, levantou altares a espíritos malignos, levantou altares a entidades das trevas. Isso tudo desagradava a Deus e tudo isso trouxe uma grande ira a Deus. E Deus castigou o povo de Judá e o povo de Jerusalém, o povo de Israel, por causa deste rei Manassés. O que é que esse rei fez? Esse rei sacrificou o seu próprio filho para essas entidades. Sacrificou muitas vidas para esses espíritos das trevas. Ele levantou altares para espíritos das trevas, levantou altares para essas entidades que ele acreditava. E Deus castigou-lhe, e Deus castigou também a sua geração depois. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus diz na palavra dele que ele é contra aqueles que consultam espíritos, que fazem feitiçaria, que fazem bruxaria. Deus diz na sua palavra que todos esses que cometem esses atos, eles irão arder no fogo do inferno. Então, o que eu venho te dizer é o seguinte: se tu não conheces as coisas espirituais, não vai consultar espíritos, não vai fazer feitiçaria, não vai ao curandeiro, não vai a essas coisas, porque a palavra de Deus diz: se tu te envolves com essas pessoas, tu carregarás o que eles carregam. Essas entidades que eles servem irão te perseguir. E Deus é contra isso tudo. Diz que o rei Manassés, ele levantou a ira de Deus, porque Deus foi contra tudo que ele fazia. É por isso em João diz o seguinte: se conheceres a verdade te libertará. É o Senhor Jesus Cristo a verdade e é a palavra de Deus, ok? Continua firme e forte, cuidado com as mentiras das coisas espirituais. Jesus Cristo é o único e verdadeiro. O Espírito de Deus te guie e te proteja. Amém.